Pronto, todo mundo está vendo aí, não tá? Normal a imagem aí? Sim. Então, ó, você tem aí princípio de Huygens e a difração das ondas. O princípio desse cara, na verdade, ele é uma sequência da difração. O que é difratar? É quando a onda ela passa de um meio para outro. Quando a onda ela encontra um buraquinho, ó, eu vou mostrar até uma imagem melhor do que essa aqui. Ó. Observe aqui essa imagem, aqui, ó. A onda ela vem desse lado esquerdo, onde tem esse F aqui, ó. Esse F se refere à fenda. Fenda é a parte física. Popularmente a gente chama de buraco. Ó, um buraco aqui, você tem um buraco, aí a onda vem. Quando ela chega nesse buraco aqui, ela vai contornar esse buraco. Então, a onda ela vinha plana, quando passou pelo buraco ela ficou circular. Então, quando isso acontece, o fenômeno é chamado difração. Então, é muito simples. Ó. Você pegou qualquer figurinha dessa, você vai procurar a alternativa onde tem difração. Então, aqui é a resposta letra A. Ó. Ele pergunta qual que é o fenômeno físico que ocorre com a onda quando ela passa pela fenda. Difração. Então, a resposta é letra A. Então, não tem como errar. Então, toda vez que você tiver uma onda passando por um buraquinho e ele perguntar qual é o fenômeno é difração. Então, difração significa contornar meios, contornar obstáculos. Então, o som faz isso melhor que a luz, tá? O som faz isso bem melhor que a luz. Então, o exemplo está aqui, ó. Digamos que você tem esse buraquinho aqui, ó. Você tem esses 3 buraquinhos que está representado por esse pontinho azul aqui. Quando a onda passa por esses 3 buraquinhos, ele vai formar uma onda circular dessa maneira, ó. De maneira que esses pontos eles vão se encontrar. Quando eles se encontrarem, os pontos que eles se encontrarem são chamados de interferência. Se eles se encontrarem a parte azul com a parte azul, é crista com crista. Então, dá uma interferência construtiva. Se encontrar o meio com o meio, dá uma interferência meio com meio construtiva também. Agora, se encontrar uma parte alta com uma parte baixa, é destrutiva. Tá? Então, nós temos aí uma interferência destrutiva. Deixa eu olhar se eu tenho uma figura desse tipo. Se eu não tiver, eu coloco para vocês. Deixa eu ver aqui. Até não. Ele já falou para polarização. Deixa eu ver se tem interferência. Tem interferência aqui. Deixa eu só falar de interferência. Aí eu volto lá e mostro exemplos para vocês. Olha a interferência. A interferência ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser construtiva e ela pode ser destrutiva. Então, ó, se encontrar a parte alta com a parte alta, está encontrando parte, ó, no mesmo sentido as duas. Então, eu vou somar uma com a outra. Ó. Quando eu somar uma com a outra, vai aumentar a altura da onda, ó, no ponto de interferência. E depois que ocorre, você vai ver que ela fica bem alta a onda. Ó. Então, esse ponto é o ponto em que eu somo as amplitudes. Então, quem é a amplitude resultante? É a soma da amplitude 1 mais a amplitude 2. Então, a soma de 1 mais 2 vai dar isso aqui, ó, essa figura, tá? Então, aí é uma interferência o quê? Construtiva. Beleza? Já quando uma passa pela outra, elas continuam se propagando como se nada tivesse acontecido. Então, veja que a A1 continua indo para a direita e a 2 continua indo para a esquerda. Agora, vamos para a interferência destrutiva. A interferência destrutiva é o seguinte, ó. Vai uma por cima e vem uma por baixo. Na hora que elas se encontrarem, elas vão se encontrar aqui na posição 2, ó. Aí uma vai sobrepor a outra. Como a de cima tem altura maior que a de baixo, vai sobrar um pedacinho da de cima. Então, sobrou um pedacinho da de cima. Ou seja, numa interferência destrutiva, sobra um pedacinho de alguém. Então, sobrou um pedacinho da de cima. Então, vai ficar A1 menos A2. No final, elas continuam se propagando como se nada acontecesse. Ou seja, A1 continua indo para a direita e A2 continua indo para a esquerda, como se não tivesse nada acontecido. Então, isso nós chamamos de interferência. Vamos ver agora a interferência na água. Como seria a interferência na água? Você soltou uma pedrinha nesse ponto F1 e soltou uma pedrinha no ponto F2. O que aconteceu? Começou a formar ondas. A parte azul é a crista. A parte azul pontilhada é o vale.
Só lembrando, a crista é o ponto alto da onda, o vale é o ponto baixo da onda. Então, a crista é o ponto de maior pressão, o vale é o ponto de menor pressão, tá? Então, ó, o que acontece? Se a parte alta se encontrar com a parte alta, eu tenho interferência construtiva. Se a parte baixa se encontrar com a parte baixa, eu tenho interferência também construtiva. Em outras palavras, azul com azul, construtiva, né? Na verdade, está azul e cinza. Azul com cinza cheio, construtiva. Azul pontilhado com cinza pontilhado, construtiva. Então, vale com vale ou crista com crista, interferência construtiva. Agora, se uma linha pontilhada se encontrar com outra cheia, aí nós temos uma interferência destrutiva. Então, os pontos que vocês estão vendo aí, ó, os pontos, esse aqui, ó, cinza, os pontos mais próximos de cinza, eles são interferência construtiva. Ó. Os pontos cinzas, eles são interferência construtiva. Já os pontos pretos, eles são interferência destrutiva. Ou seja, você está encontrando uma parte alta com a parte baixa. Beleza? Galera, para ficar melhor de ver isso, nós chamamos isso de batimento. Então, quem é a frequência resultante entre as duas? Vai ser a soma dividido por 2, ou seja, a média aritmética, certo? Em módulo, o N, que é o número de batimentos, vai ser a frequência maior menos a menor. Beleza? E a interferência da onda vai ser o delta R igual a R1 menos R2. Ó. Então, você vai estripular um ponto P aqui no espaço. Esse ponto P vai ter uma distância da fenda 1, que eu vou chamar de R1, vai ter uma distância da fenda 2, que eu vou chamar de R2. Então, quem é o delta R? Vai ser o módulo de R1 menos R2, tá? Logo, o delta R vai ser o número de fendas dividido aí por lambda sobre 2, tá? Então, vamos lá. Esse N, ó, quando eles se encontrarem, deixa eu ver se tem um gráfico aqui. Ah, o gráfico está embaixo. Aqui. Deixa eu ver o gráfico. Cadê o gráfico? Está aqui, ó. Quando eles se encontrarem e der um número par, aí eu tenho franjas claras. Ó, quando ele se encontrar, for um número par, vai dar claro. Então, ó, 2, 4 vai dar claro. 2, claro, vai dar 4. Quando der um número ímpar, dá escuro. Então, ímpar, ou seja, o ímpar dá uma interferência, o número par vai dar uma interferência construtiva, que vai dar claro, e o número ímpar vai dar uma interferência destrutiva, que vai dar uma cor escura. Tá? Vai dar algo escuro. Então, aqui, ó, quando ele perguntou naquela hora, ó, esse N, se esse N for par, nós temos uma interferência construtiva. Se o N for ímpar, nós temos uma interferência destrutiva. Então, o N par construtiva, N ímpar destrutiva, tá? Galera. Então, a gente finaliza aqui. Deixa eu só mostrar aqui a interferência de outra forma. A gente vai falar sobre essa fórmula ainda um pouquinho, que ela pode ser vista de outra maneira. Ó. Ela pode ser o delta R é o D vezes Y dividido por Dzão. Quem é esses caras? Y é a distância entre o ponto P em que a luz bateu até o meio dela, que é o caso da fenda central, que é essa clara aqui. Ó. A fenda clara ela está sempre no centro. Então, a fenda clara que está aqui no centro, a distância até ela é o Y. Então, o Y é a distância dela até o ponto P. O R é a distância do ponto P à primeira fenda e o R2 é a distância do ponto P à segunda fenda, tá? Então, você tem aí claramente as fórmulas, ó. D vezes Y, que está aí no livro de vocês, ó. Isso aí está na página 371.
bem direitinho aí no livro de vocês, página 371, tá, galera? Então, lembre, se o N for par, interferência construtiva, se o N for ímpar, interferência destrutiva. O Dzão é a distância entre as paredes, ó. A distância entre os obstáculos, tá? O Dzinho é a distância entre as fendas 1 e 2, tá, pessoal? Beleza? Deu para todo mundo entender aí? Sim. Beleza, então vamos lá, vamos passar para as questões lá. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Então aí vai acontecer o seguinte, ó. Antes disso, a gente falou lá de difração. Difração é o fenômeno em que a onda contorna meios. Ó. Então, o que é difração? É um fenômeno físico em que a onda contorna meios. Então, imagina assim, ó. Imagina que tu tem um buraquinho aqui, ó, que ele chama de fenda. Ó, esse buraquinho aqui, ele chama de fenda. Lembrando que o conteúdo, o nome do conteúdo é difração. Difração significa contornar meios. Contornar meios. Então, imagina o seguinte, ó. Imagina que tu vem com a onda. Tu vem com a onda, aí ela vem. Quando chegar aqui, ó, aí ela vai fazer isso, ó. Então, nesse caso, na difração, não vai mudar o comprimento de onda, não vai mudar a velocidade, não vai mudar a frequência nem o período. Então, não muda na difração. O que não muda? Não muda, ó. Não muda a velocidade, que é o v, não muda a frequência, não muda o período e nem muda o comprimento de onda, que é essa letra grega chamada de lambda. Então, não muda ninguém. Professor, qual é a única coisa que muda? É o formato da onda. A onda vinha no formato plano e ficou no formato, numa forma circular. Então, mudou a forma. Ela vinha de maneira plana e ficou de uma forma circular. Então, muda apenas o formato da onda, beleza? Então, lembrando, a difração é um fenômeno físico em que a onda contorna meios. Você pode dizer, professor, como acontece isso em um obstáculo? Tipo assim, digamos que eu tenho aqui, ó. Digamos que eu tenho aqui uma parede, ó. Eu tenho aqui uma parede. Aí tem dois cidadãos aqui, ó. Então, eu tenho esse cidadão aqui que está do lado esquerdo. Eu tenho esse cidadão que está do lado esquerdo. E ele está conversando com o cidadão que está do lado direito. Então, ele está conversando. O que acontece quando o som sai da boca dele? Quando o som sai da boca dele, o som faz isso, ó. Aí o som bate no obstáculo. Essa parte do som que bate no obstáculo, que é a parede, volta para ele. A parte que está por cima continua. Continua se propagando. Quando chegar aqui, ó, vai contornar a parede, ó. Aí ela vem para baixo de novo. Ó. Aí o outro indivíduo está aqui, ó. O outro indivíduo está aqui, ó. Então ele está escutando o que o cara está falando lá do outro lado, ó. O que vai acontecer? Ele está escutando o que o outro está falando lá, tá? Então ele está escutando o que o outro está falando lá. Por quê? Porque a luz se difrata menos que o som, ou seja, o som se difrata mais que a luz. Então, por isso que o cara consegue conversar com o outro, mas não consegue ver ele. Beleza? Então, o cara consegue escutar o cidadão, mas não consegue ver, porque o som se difrata mais que a luz. Outro exemplo que a gente pode citar é, digamos que você está se aproximando da esquina e vê uma ambulância. Você escuta a sirene da ambulância, mas não vê a ambulância. Por que isso acontece? Porque o som se difrata mais que a luz. Tudo bem, galera?
Nenhuma Sim. dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida, gente? Posso passar? Pode. Beleza. Então, lá na interferência, nós falamos de destrutiva e construtiva, mas ela pode ser uma destrutiva parcial, viu? Se uma onda não destruir totalmente a outra, a interferência é destrutiva parcial. Tipo assim, digamos que você está ouvindo uma rádio aí agora na sua casa. Você está ouvindo uma rádio, de repente outra rádio entra no lugar dela e você escuta ela um pouco mais baixo. Quando eu falo um pouco mais baixo, eu falo do volume, não é a altura, não. Então, o volume está um pouco mais baixinho, o volume. Então, aí nós temos o quê? Nós temos aí uma interferência destrutiva parcial. Se uma rádio cancelar totalmente a outra, nós temos uma interferência destrutiva total. Beleza? Professor, então quer dizer que na interferência destrutiva, quando eu não mexo em nada e diminui o volume se eu mexer em nada, isso quer dizer que a interferência é destrutiva parcial? Sim. E se aumentar sem eu mexer em nada, aí é uma interferência construtiva, tá, galera? Então, ó, se você tiver dois buraquinhos aqui, ó, estilo assim, ó. Ó, eu tenho dois buraquinhos aqui, ó. Duas fendas, na verdade, né? Aí a onda vem, ó. Aí a onda vem. O que vai acontecer quando ela chegar aqui? Uma vai passar pela outra. O fenômeno é difração. Então, o fenômeno é difração. Mas esse fenômeno em que uma onda encontra a outra é interferência, né? Se for parte alta com parte alta, ó, construtiva, 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 construtiva. Então, parte alta com parte alta, construtiva. Se for parte baixa, a parte baixa está no meio da onda. A parte baixa está aqui. Ó. Então, aqui está a parte baixa. Ó. Então, se você encontrar uma parte baixa com parte baixa, também é construtiva. Então, ó, nesse pontinho aqui, ó, eu estou encontrando parte baixa com parte baixa, construtiva também. Parte baixa com parte baixa, ou seja, vale com vale, construtiva. Vale com vale, construtiva. Tem pontos que encontra um vale com a crista, ou seja, uma parte alta com a parte baixa. Quando uma parte baixa se encontra... Pode ser a sua mãe pegar água para papai, Sofia? Aqui, ó. Vai lá pegar água para papai? Aqui, ó, nessa garrafinha, vá. Ó, pessoal. Quando a parte baixa se encontrar com a parte alta, é interferência destrutiva, que é essa aqui, ó. Então, nesse pontinho aqui, ó, se encontrou uma alta com a baixa. Então, onde se encontrar alta com baixa é destrutiva, tá? Ou seja, verde com azul dá destrutiva, tá? Tudo bem, galera? Nenhuma dúvida? Pessoal, nenhuma dúvida? Não. Beleza, então vamos agora para... Deixa eu ver aqui, tá? Beleza. Difração, já falamos, né? Pronto, vamos para as questões. Ó, lembrando, vocês vão ler esse texto aí da página 372 e vão resolver esse texto, tá? Vamos para as questões. Então, já sabe, ó, pegou uma figurinha dessa, perguntou qual é o fenômeno é difração, tá? Lembrando que difração, a onda contorna obstáculos. Então, vamos lá. Próxima questão aí. Ó. Vamos para a primeira questão aí. Primeira questão. Primeira questão diz assim, ó.
Considere as afirmações abaixo sobre o fenômeno da difração. Então, a difração, o que sabemos da difração? A onda contorna meios, né? A onda contorna meios, o som se difrata mais que a luz e ocorre quando ela passa por uma fenda. No princípio de Jung, uma nova onda dá origem a ondas secundárias. Então, o item 1. O item 1 diz: a difração é um fenômeno ondulatório que ocorre apenas com ondas sonoras. Falso. Ocorre também com a luz. Se eu colocar a luz aqui, é tanto que nós falamos sobre franjas claras e franjas escuras ainda agorinha, na parte que compartilhei a vocês. Ó. Se eu botar aqui um anteparo, botar aqui uma luz, o que é que vai acontecer? Ó? A luz vai fazer isso aqui, ó. Então, ela não vai em linha reta aqui, não. Ela não vai em linha reta assim. Ela não vai em linha reta, não. Ela vai espalhar um pouquinho para cá, ó. Só que, é claro, vai ficar mais escuro aqui, né? A região mais clara é essa região central, ó. Ela é a região mais clara. Porém, essa região aqui, ó, ela vai estar mais escura. É uma região mais escura. Mas o som se difratou um pouquinho, ó. Ou a luz se difratou um pouquinho. Olha o quanto ela se difratou. Então, olha o tamanho do obstáculo e olha o tamanho que apareceu aqui, ó. Então, ela se difratou um pouquinho. Ou seja, a luz se difrata. Beleza? Então, a luz difrata assim. Então, ele diz que só o som se difrata. Errado. A luz também faz o fenômeno da difração. Então, falso. 2. O 2 vai dizer assim, ó. Gente, quando essa aula encerrar, galera, eu vou começar uma nova aí em 20 minutinhos, porque na semana que vem vocês vão ter simulado de novo. Aí a gente não vai ter aula à tarde de novo, tá? Aí eu vou ficar aí só mais uns 20 minutinhos, tá? Para compensar esse simulado que a gente vai ter na aula que vem, na semana que vem. Então, vamos lá, ó. Próximo aí, ó. Então, nós temos aí, próximo. 2, item 2. O item 2 diz: a difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto menor for a largura da fenda. Isso aí é verdade, né? Então, se a largura, ó, ele diz, a difração que ocorre com ondas quando atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto menor for a largura da fenda. Ou seja, se eu diminuir a largura, a difração fica mais acentuada, ela fica mais forte. Então, aumenta aí a difração. Então, é verdade. Então, a difração fica cada vez mais acentuada quando você diminui o tamanho da fenda. Verdade. 3. Então, para a difração ficar mais acentuada, você tem que diminuir o tamanho do buraquinho, ou seja, o tamanho da fenda. 3. A difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto maior for o comprimento da onda. Verdade também. Então, tanto é válido o contrário, como também o comprimento de onda. Então, se o comprimento de onda for muito grande, nós temos que a difração também é mais acentuada. Então, olha o que ele diz aí. Ó. A difração que ocorre quando uma onda a difração que ocorre quando uma onda atravessa uma fenda é tanto mais acentuada quanto maior for o comprimento de onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, mais acentuada é a difração, mais intensa é a difração. Então, é verdade. Resposta correta, 2 e 3. 2 e 3, letra D. Então, quanto menor a fenda, quanto menor o buraquinho, mais acentuada é a difração. Quanto maior o comprimento de onda, mais acentuada é a difração. Então, aí, totalmente verdadeiro o item 2 e o item 3, tá, galera? Vamos para a próxima questão aí, ó.
Se vocês quiserem botar justificativa no item 1 que está errado, vocês podem colocar item 1 aí coloca abaixo. A difração também ocorre em ondas eletromagnéticas, tipo a luz. A difração também ocorre em ondas eletromagnéticas, tipo a luz, tá? Então, a difração também ocorre em ondas eletromagnéticas, tipo a luz. Beleza? Tudo bem, galera? Posso passar? Posso ir para 2? Pode. Galera, ó, vamos ver aí a 2. Ó, o 2, você tem aí os pontos que estão se encontrando. Ó. Eu vou aproveitar esse desenho aqui, ó, para a gente não se perder. O Z é um ponto que se encontra a parte alta com a parte baixa. Então, Z é esse pontinho aqui, ó. Então, está encontrando a parte alta com a parte baixa. O ponto X está encontrando parte alta com parte alta. Então, é esse aqui, ó. Esse é o ponto X. O ponto G é o ponto que está no centro da onda, ó. E o ponto F também. O ponto F é o ponto da outra onda. É o ponto da fenda. Então, F e G são as fontes. Então, quem produz a onda. E o Y é o ponto exatamente no meio aqui, ó. O Y é aqui, ó. Então, o ponto Y não corresponde à interferência. Então, nós só temos interferência no ponto Z e no ponto X, tá? Então, só temos interferência no ponto Z e no ponto X. No ponto X, está encontrando uma crista com uma crista, então interferência construtiva. No ponto Z, está encontrando um vale com uma crista, nós temos interferência destrutiva. No ponto Y, não está encontrando vale com nada. Então, não está ocorrendo interferência no Y. Então, vamos ver aí o que ele diz aí. Ele diz assim, ó. Duas fontes pontuais de ondas periódicas estão localizadas nos pontos F e G, operando em fase. Ou seja, se eles operam em fase, eles têm a mesma altura. Então, se encontrar uma crista com um vale, vai dar uma interferência destrutiva. Se encontrar uma crista com uma crista, um vale com um vale, vai dar uma interferência construtiva. Aí ele diz, ó, considerando que ambas possuem a mesma frequência e amplitude, podemos afirmar que, aí tem um, X e Y possuem a mesma amplitude. Ó, o X é o ponto aí que está ocorrendo uma interferência destrutiva. Desculpa, construtiva. Está encontrando uma crista com a crista. Então, interferência construtiva. Então, a amplitude é a maior possível. O Y é um ponto que não está ocorrendo interferência. Então, é claro que o ponto X vai ter altura maior. Então, é falso. Ele diz aí que o X e o Y possuem a mesma amplitude. Errado. A amplitude do X é maior que o Y. Então, Professor, aí... Oi. mas todas as alternativas têm como afirmativa a número 1. Todas têm a primeira como a primeira verdadeira a número 1. Vamos ver. O 1 está falso, né? O 1 está falso. Mas todas as alternativas têm um. Então, deixa eu ver aqui se ele pede as verdadeiras. Ele é um número inteiro de comprimento de onda. Não, são afirmativas corretas. Então, deixa eu olhar aqui se ele pede sobre interferências. Ah, caramba. O ponto Y, na verdade, está no meio entre duas. É verdade. O ponto Y não é esse ponto aqui, não. O ponto Y é esse aqui, ó. O ponto Y é esse pontinho aqui, ó. Eu vou fazer o desenho aqui para ficar melhor para vocês verem. Deixa eu colocar aqui para ficar melhor para vocês verem. Porque aqui eu coloquei só metade da onda. Aí metade da onda fica... Não dá para a gente ver direitinho, não. Pronto.
O ponto X é esse ponto aqui, ó. O ponto X é esse ponto, ó. Então, é um ponto que está encontrando. Isso aqui é uma crista, ó. É a parte alta, é a crista. Esse ponto do meio aqui é o vale, ó. Então, esse ponto do meio é o vale. Tá? Então, esse ponto do meio é o vale. Então, o que é que nós vamos observar? Vamos observar que o ponto do meio é o vale. Então, o que está acontecendo? Nesse ponto aqui, representa o ponto Y, em que encontrou um vale com um vale. Então, esse ponto do meio é o Y. Ou seja, o ponto Y é o encontro do vale com o vale. Está no meio de uma onda e no meio da outra. Ó. Observa aí, ó. O Y está no meio dessa onda de fora da F e no meio da onda de fora da G. Então, aqui é F e aqui é G. Ou seja, o ponto Y está na parte baixa, que é o vale da G, e está na parte baixa da F, que é a G. Ou seja, isso é vale com vale. Então, essa aqui seria assim, ó. Seria grande com grande se encontrando. Aqui eu teria A1 e aqui eu teria A2. Quando elas se encontrarem, vai fazer isso, ó. Vai aumentar a altura. Qual a diferença para o Y? O Y é assim, ó. Como seria o Y? O Y seria assim, ó. Então, você tem um indo para a direita, o outro indo para a esquerda. Quando eles se encontrarem, vai aumentar a altura. Não dá para colocar, eu vou colocar aqui, ó. Vai ficar assim. Então, essa altura é igual a essa altura. Só que vão estar em oposição de fase. Então, o item 1 diz X e Y possuem a mesma amplitude. Então, verdade, só que em oposição de fase. Então, o item 1 é verdade. O item 1 é verdade. Item 2. O item 2 diz Y ocorre interferência destrutiva. Errado. É uma interferência construtiva. Então, aqui, ó, é falso. Está encontrando no Y, cadê o Y? Está aqui, ó. No Y está encontrando um vale com um vale. Então, se encontra um vale com um vale, interferência construtiva. Ó. Eu vou até botar aqui de lado. Ó. Interferência construtiva. Interferência construtiva. Ou dá vale com vale, ou dá vale com vale, ou dá crista com crista. Então, se você observar, ó, o ponto X está encontrando uma crista com outra crista. Interferência, crista com crista, interferência construtiva. Na outra aí, nós temos interferência aí. Nós temos interferência aí construtiva no ponto X. Ele está dizendo no 4 que no 4 tem uma interferência destrutiva. Errado. Destrutiva é em Z. No X é interferência construtiva. Está encontrando um vale com um vale. Então, se você quiser, aí no 4, onde tem destrutiva, você pode circular a palavra destrutiva, puxa uma setinha e bota construtiva. Então, no 4, onde tem destrutiva, você pode puxar uma setinha e botar construtiva. No 4 aí. No 2 que está errado, onde tem destrutiva, né, no 2, o 2 é o Y é construtiva. A mesma coisa. Você pode puxar uma setinha no
na palavra aí do item 2, onde ele tem no Y ocorre uma interferência destrutiva. Você puxa uma setinha e bota construtiva também. Aí ficaria verdade se você substituir isso por essas palavras, tá? Deixa eu reiniciar aqui, galera, que ele tá dando uma travadinha. Deixa eu reiniciar aqui. Então, continuando, pessoal. Vamos para 5. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Posso ir para o item 5? Nenhuma dúvida, né? Não. O item 5 vai dizer, ó, a diferença de distância do ponto X até cada um das fontes é um número inteiro de comprimento de onda. Ó, a diferença de distância do ponto X, certo? Até cada uma das fontes, ou seja, a distância desse ponto aqui, ó, tanto para cá, ó, para o F1, quanto para o F2, vai dar um número inteiro, verdade? Posso chamar isso aqui de R1 e isso aqui de R2. Verdade. Então, os pontos de interferência construtiva e destrutiva, a distância deles até as duas fendas vai sempre dar um número inteiro. Então, é verdade. Então, 5 é verdade. Então, é correto o 1, o 3 e o 5. Então, resposta letra B. Então, 2, resposta correta é a letra B. Olha aí se tem alguma dúvida, galera. Pessoal, e aí? Alguma dúvida? Posso passar? Posso ir para a terceira questão, galera? Pessoal, posso ir para a terceira questão? Pode. Beleza. Então, vou apagar aqui, ó. Então, vamos lá. Terceira questão. Se vocês olharem aí a terceira questão, nós temos um pulso, tá? Na corda. E a extremidade da corda está fixa, ó. A extremidade da corda, ela está fixa. Então, nós temos um pulso que está indo até a parede. Então, se ele vai por cima, ele volta por baixo. Quando a extremidade é fixa, ele vai por cima e volta por baixo. Ou seja, temos reflexão com inversão de fase, né? Então, nós temos um pontinho aqui, ó. Temos outro pontinho aqui, que vale 12. Temos um pontinho aqui. Temos mais um pontinho aqui. E esse pontinho vale 9. Aí temos um pontinho aqui que vale 6. Temos um pontinho aqui que vale 3. Aí esse outro. A onda está aqui, né? Só um minutinho, galera. (15) está na parede, né? Ó, tá aí, ó. Esse é o desenho aí, tá, galera? Então, esse é o desenho. Aí diz assim, ó. Observando as fotografias, eu nem li a questão ainda. A figura mostra duas fotografias de um mesmo pulso que se propaga em uma corda de 15 metros. Então, a corda tem um comprimento de 15 metros. Aí ele diz,
e densidade linear uniforme, ou seja, a densidade é igual em todas as cordas. Tensionada ao longo da direção X, as fotografias foram tiradas em 2 instantes, de tempos separados em 1,5 segundos. Durante esse intervalo de tempo, o pulso sofreu uma reflexão na extremidade da corda que está fixa na parede P. Aí ele vai dizer, observando a fotografia, verifica que a velocidade de propagação do pulso na corda suposta constante é. Então, primeiro, ele deu um intervalo de tempo, né? Ele disse que o tempo é igual a 1,5 segundos. Então, agora nós temos que saber o quanto ele andou, né? O quanto ele andou. Então, só olhando aqui, ó, observando os valores, nós temos que de 9 para 15 tem 6, né? De 9 para 15 nós temos 6. Beleza? E aqui, ó, então nessa primeira parte ele andou, nessa primeira parte o delta S1 foi igual a 6 metros. Nessa segunda parte, eu tenho 15 menos 6, né? 15, na verdade, 15 menos 6 não, dá menos. Aqui 3 está na metade, né? Na metade de 6 para 3. Vai dar 5 por aí. É, dá 5. 15 menos... Não, 5 não. Deixa eu ver aqui. Tem 3. 3 de 6 para 3 dá... A diferença dá 3. Dá 1,5 mais ou menos. Então, dá 1,5. Então, vai dar 15 menos 3 e dá 12. Para não dar um valor quebrado, vamos botar 12, tá, galera? Então, vamos botar aqui o delta S2, 12, para não dar um valor quebrado. 12 metros. Então, quem é o delta S total? Delta S total é igual ao delta S1 mais o delta S2. Que vai dar delta S1 vale 6 mais 12, que é o 2, que vai dar 18. Então, a velocidade média é igual a delta S ou delta T, né? Velocidade média é igual a delta S ou delta T, tá? Então, velocidade vai ser igual. Delta S dá 18. E o delta T dá 1,5. Para cancelar essa vírgula, é só acrescentar um zero em cima, tá? Então, se você acrescentar um zero em cima, cancela a vírgula. Então, vai dar 180 dividido por 15. Posso simplificar, né? Posso simplificar embaixo e em cima por 3. Posso simplificar embaixo e em cima por 3. 18 dividido por 3 dá 6. E coloco o zero na frente. 15 dividido por 3 dá 5. Até 60 dividido por 5. A resposta é 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 vai dar 12, que da letra E. Então, velocidade é igual a 12 metros por segundo. Acabou aí, galera. Olha aí, pessoal, se tem alguma dúvida. Pessoal, e aí, alguma dúvida? Não. Pronto, gente. Então, a gente vai fazer o seguinte, como completou 1 hora aí, nós continuamos de hoje a 15, né? Porque vamos ter simulado aí na próxima quarta-feira. Então, como a gente vai ter um simulado aí, qualquer coisa, se atrasar muito devido a esses simulados, eu falo com vocês para a gente ter uma aula à tarde na quinta, tá bom? Pode ser para vocês? Pode ser. Pronto, então a gente combina aí na próxima aula, tá? Então, valeu, tenham todos um bom final de semana aí, certo? Igualmente, professor. E até a próxima aí, se o Criador nos permitir, tá bom? Até. Tchau. Tchau, tudo de bom.